Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy e no vídeo de hoje eu vou trazer 5 motivos novamente para você acreditar que o Flamengo pode sim vencer um grande clube europeu, no caso agora um gigante clube europeu. O Flamengo ele pode vencer o Bayern de Munique, ele pode passar pelas oitavas de final, que seria mais uma vez um feito histórico nessa competição, e você vai saber aqui esses 5 motivos que eu vou trazer para vocês de forma objetiva. Não são 5 motivos que você vai entender quais são esses 5 motivos. Então chega aqui junto com a gente, grandíssimo confronto. Para começar, não é um motivo, mas esse confronto ele existe pela incompetência do Bayern, não é do Flamengo. O Flamengo chega a esse confronto com o seu dever cumprido. O Flamengo venceu o Chelsea, o Flamengo venceu o jogo de estreia contra o Esperance, empatou agora no jogo que o Flamengo pôde, jogar sem... não valia ali o seu rumo. Então o Flamengo fez o que tinha que ser feito e fez muito bem ao vencer e muito bem o Chelsea. Então, para começar, esse confronto das oitavas de final, ele não vem de um Flamengo que passou um aperto contra o Esperance, perdeu sem ver a bola contra o Chelsea, aí no finalzinho da partida vem o Los Angeles, vence o Los Angeles, agora vamos lá, vamos ver no que vai dar, pega o Bayern. Não. Que até porque se fosse nesse roteiro, por mais que o futebol seja imprevisível e tenha o imponderável, seria uma questão de tempo para ser eliminado. Não, o Flamengo foi lá porque ele conseguiu prevalecer, ele foi extremamente protagonista no jogo contra o Chelsea, além de ter vencido o jogo de estreia. Então isso tem que ficar marcado. Mas vamos lá. Para começar, esses 5 objetivos, motivos que fazem o Flamengo pode sim vencer o Bayern de Munique, passar pelo Bayern de Munique e eliminar um gigante europeu. Agora a gente está falando de uma prateleira, O Bayern está numa outra prateleira, seja por sua qualidade hoje do elenco e até mesmo pelo seu grau, de tamanho, de história. Ele está acima do Chelsea. Vamos lá, o primeiro. Novamente eu repito o que eu falei no jogo contra o Chelsea. Sistema defensivo do Flamengo. Quando eu me refiro ao sistema defensivo do Flamengo, eu não fico falando unicamente de 2 zagueiros e 2 laterais, não. O sistema defensivo do Flamengo é todo o time do Flamengo. O time do Flamengo ele tem uma boa organização defensiva. E ela não quer dizer que vai ficar lá atrás esperando as coisas acontecerem, vai diminuir o espaço. Não, eu digo até quando o Flamengo desarma no meio de campo, quando o Flamengo cerca o adversário no meio de campo, quando o Flamengo faz... Já trouxe várias imagens para vocês e trouxe no jogo contra o Chelsea. Aconteceu aquela densidade defensiva do Flamengo, muitos jogadores próximos, compactos. O Flamengo tem um bom e organizado sistema defensivo. Ainda dentro disso, mas não trago como um novo motivo, eu digo sobre a bola no pé da galera de trás. Então, assim, a galera que compõe, que a gente chama de futebol, da cozinha, é uma galera lúcida com a bola no pé. Num jogo como esse, pro Bayern, é muito importante, como era também pro jogo contra o Chelsea. Tanto que o gol do Chelsea, vem de um erro defensivo do Flamengo, num erro técnico individual de um jogador, do Wesley. E o Chelsea só criou uma oportunidade, saindo lá de trás, passando por todas as linhas do Flamengo, aos 5 minutos, quase 6 minutos de partida. Fora isso, o sistema defensivo foi bem. Evidente que no jogo contra o Bayern o desafio é maior, mas isso sim pode ser um dos motivos para o Flamengo conseguir vencer o Chelsea. E aí eu trago, ainda nesse tema do sistema defensivo, eu vou individualizar. Tem um jogador muito importante do Bayern, que é o Olise, o francês. O Flamengo tem ali um Alexandre disponível para esse confronto. Pode ser ali uma boa para o Flamengo para esse duelo de 1 contra 1. Porque, na minha opinião, e eu vou trazer e desenvolver melhor ainda isso, o ponta pelo lado direito, por ali estão saindo as melhores oportunidades do Bayern de Munique recentemente. Não é só nesse Mundial, tá? Recentemente está saindo por ali. Mas, de qualquer forma, o sistema defensivo do Flamengo, por completo, eu acho que é um motivo para acreditar nessa vitória. Segundo, que é muito importante, passa mais por uma estratégia. Esse jogo ele tem 120 minutos. Por que ele tem 120 minutos? Porque se não for definido aos 90 minutos, a gente entra para mais 30 minutos de prorrogação. Isso é bom para o Flamengo. E o Flamengo tem que trabalhar isso. Não adianta ficar desesperado, faltando 5 minutos para acabar o jogo no tempo normal, pois quando tem ainda mais 30 minutos com a alta temperatura, eu nem vou trazer a alta temperatura como motivo, porque ela vai estar dentro de um contexto, e o contexto é esse, a alta temperatura, o final da temporada lá dos caras, os caras já estarem numa outra rotação, sim,
120 minutos. Então o Flamengo não tem o porquê se desesperar ao longo dos 90 minutos. Falta 3 minutos, meu Deus, tá 0-0, vai todo mundo pra área. Não, bota os caras para correr mais 30. Então o Flamengo tem que estar preparado com uma extensão de um jogo, caso seja necessário. E se houver essa necessidade dessa extensão da partida, o Flamengo tem que se prevalecer desse privilégio de poder jogar mais 30, porque os caras, nitidamente, a gente está observando nitidamente, estão sentindo calor, aquelas paradas, a gente percebe isso, e sem dúvida nenhuma, uma extensão de jogo, não definir tudo na hora, não tem essa necessidade, se assim for necessário, o Flamengo pode levar a seu favor. Terceiro, defesa do Bayern, ela é lenta e ponto final. É um problema do Bayern e ponto final. Isso é indiscutível. Isso é a gente ter acompanhado a campanha do Bayern dessa temporada. Havia ali uma fragilidade e um problema defensivo do Bayern, sobretudo com velocidade. É evidente que quando chegar mais próximo do confronto, já nos próximos dias, já estou preparando para vocês os jogos, eu já fazer as análises, a gente vai falar tudo sobre esse Bayern de Munique, aí passa, né, como vocês, aquele esquema que vocês já conhecem, né? Então por isso que eu peço para você deixar o sininho ativado, pois você vai receber a notificação e aí você recebe em primeira mão. Vai receber a notificação, você já pode assistir o nosso vídeo dos próximos dias, que a gente vai falar sobre o Bayern. Vamos trazer, evidente, deixa o like, tá, galera, que é sempre muito importante. Se inscreva também no canal, você que ainda não está inscrito, aperta em inscrever-se, você vai receber a sua notificação do jogo, que é óbvio que a gente vai falar bastante sobre o Bayern e eu quero falar sobre isso. O sistema defensivo do Bayern é um problema. O time é lento e na grande maioria dos jogos que o Bayern teve dificuldade, eu vou trazer para vocês tudo certinho e eu faço questão de rever esses jogos. Alguns eu ainda não vi, outros a gente acabou vendo, né, confrontos grandes, Champions League, até no Campeonato Alemão, Copa Alemanha, esses jogos eu já vi. Mas os jogos menores eu não vi contra o Bochum, por exemplo. Tem que ver essa partida. Teve problemas defensivos, tá? Então, problema defensivo de transição. Tem uma repetição nos gols que o Bayern sofre, tá? Que é transição. Sem dúvida nenhuma, isso é um motivo. E um outro motivo, o Bayern é um bom time? É um bom time. Tem bons jogadores? Tem bons jogadores. É um gigante da Europa? É um gigante da Europa. Mas não é imbatível, não é infalível. E a temporada 24, 25 deles comprovou isso. Eles perderam, nem tô contando com o jogo com o Benfica, tá? Eles perderam 7 jogos. Dentro desses 7 jogos, o que eu citei, que eu não vi, eu vou precisar ver esse jogo, ainda não vi, contra o Bochum, perdeu por 3-2, perdeu para o Mainz por 2-1, perdeu para o Bayer Leverkusen, esse jogo eu vi, pela Copa da Alemanha, quando ele cai, né? Perdeu para o Aston Villa, perdeu para o Barcelona de 4-1, perdeu para o Feyenoord e perdeu para a Inter de Milão. Então é um time que tem derrotas ao longo dessa temporada, o que comprova que não tem nada, com todo respeito à história, ao gigantismo do Bayern, mas o Flamengo também ele é gigante, também tem que se respeitar, mas tem derrotas ao longo dessa temporada, de um início de um trabalho de um treinador. Isso também é importante a gente enfatizar. E o quinto, que eu acho que tudo passa por ele. A gente já trouxe até no jogo contra o Chelsea, né, dessa mentalidade disso. O Flamengo chega nas oitavas de final contra o Bayern, da forma que chegou, fazendo 7 pontos, vencendo um confronto com o Chelsea, cumprindo o seu papel, ele não tem o que perder. É um momento de desfrutar desse momento, jogando com seriedade, jogando, né, com responsabilidade, mas você não tem ali o Flamengo se entra para o jogo, encarando esse jogo e jogando de uma forma responsável, mas leve, é o melhor caminho. A responsabilidade, quem teria que se provar alguma coisa nesse Mundial é o Bayern. O Flamengo ele se provou nesse Mundial. Ele vai agora para mais um grandíssimo confronto para ali, né, tentar equalizar as suas forças esportivas, pois financeiras o Bayern está num outro ecossistema, onde o Flamengo não consegue igualar, mas de potência, de influência social nos dois países, o Flamengo não deve nada, absolutamente nada ao Bayern. E talvez chegar leve e sabendo o que ele sabe, o Flamengo tem que repetir o que ele sabe fazer. O que ele sabe fazer, como ele gosta de jogar. E agora tendo mais pontuais atenções, é sem dúvida nenhuma um quinto motivo para você acreditar na vitória do Flamengo sobre o Bayern no próximo domingo. Eu vou trazer o vídeo falando sobre o clube alemão, vou trazer o vídeo, né, específico sobre umas questões, umas elaborações um pouquinho mais táticas, para você conhecer e ao longo da partida reconhecer
o que vem e o que está pela frente. Beleza? Grandíssimo abraço, deixa o seu like, tamo junto, vamos para mais um grandíssimo confronto. Times grandes, times gigantes, precisam estar nos melhores palcos, precisam estar nos melhores shows. E o Flamengo não poderia ficar de fora. Se veio o Bayern por incompetência do Bayern, ok, agora é jogar contra o Bayern e sendo o Flamengo. Um grande abraço, tamo junto, a gente se vê. Valeu!